apresentação que eu sei que vai ser longa, tá? Mas eu espero que ao final da apresentação vocês pensem assim, não, valeu a pena ter esperado e ter ficado esse tempo todo, porque para mim esse é um tema muito interessante e eu espero que para vocês seja também, tá bom? Que vocês se interessem pelo tema e que para vocês também seja bastante interessante, tá bom? Então, beleza, nós vamos começar. Então, eu vou desligar a minha câmera, tá? Para eu ficar somente na apresentação. Então, vamos lá. Só um momentinho que eu estou ajustando aqui. Certo. Então, o tema da minha conversa com vocês, né? A feminização da medicina e o processo de escolha da especialidade. Quando falamos em feminização, do que nós estamos falando? De um processo que tem a ver com uma mudança, né? Da presença masculina para a presença feminina em algumas profissões. É quando uma profissão que antes ela era predominantemente masculina, ela passa a ser mais feminina. É um processo, né, que demora, às vezes, muitas décadas, às vezes até séculos para acontecer isso, mas é uma progressão crescente em que a mulher, que antes era proibida praticamente de atuar numa profissão, ela se torna maioria nessa profissão. Essas mulheres assumem, então, ocupações que antes eram dominadas pelos homens, e isso vai acontecer na medicina, não é? Me sinaliza aí se a imagem está passando direitinho aí para vocês. Está passando? Pode abrir o microfone e falar. Eu não estou vendo o chat. Tá passando sim, tudo tranquilo. Tá, joia. Então, eu vou mostrar para vocês 3 imagens que retratam esse processo de transição, de uma época em que as mulheres não apareciam nas fotos das turmas da Faculdade de Medicina, para uma época em que hoje elas são maioria, né? Então, aqui você vê os estudantes da Faculdade de Medicina da Bahia, em 1910. Essa era uma época em que praticamente não havia mulheres cursando medicina. Já havia algumas poucas, mas não aqui nessa turma, como nós podemos ver. Já era permitido as mulheres estarem na faculdade de medicina. Por que eu digo que já era permitido? Porque houve uma época em que as mulheres eram proibidas de fazer medicina ou de cursar qualquer outro curso de ensino superior. Na época, no final do século XIX, já tinha a faculdade de Direito, de Engenharia e de Medicina. E vai ter um decreto do Dom Pedro II permitindo às mulheres brasileiras de entrar na faculdades. Eram muito raras, especialmente para fazer medicina, porque naquela época, uma mulher que ousasse, vou dizer assim, ousasse entrar para a faculdade de medicina, ela era taxada de machona, desovida de moral, degenerada, tá? Porque a sociedade da época não aceitava que uma mulher ocupasse a profissão médica. Dizia-se assim, que elas iriam deixar a família, deixar o marido, não iriam cuidar dos filhos, né, que a vocação da mulher era cuidar dos filhos, o máximo que elas podiam ser eram secretárias, professoras, mas médicas, não, então isso não era aceitável. Mas isso não era só no Brasil, isso acontecia também na Europa, nos Estados Unidos, né, já no final do século XIX, já havia algumas médicas, algumas pessoas fazendo medicina no Brasil, inclusive a Maria Augusta Estrela, que foi a primeira mulher brasileira a cursar medicina, ela precisou ir cursar medicina nos Estados Unidos, porque aqui era proibido. E lá nos Estados Unidos havia algumas faculdades que eram específicas para mulheres. Muito bem, nessa próxima imagem, já é no comecinho do século XX também, mas entre os anos de 1921 e 1926, a mesma Faculdade de Medicina da Bahia, e você percebe aí na turma uma única mulher. E a próxima imagem também é da mesma faculdade, só que agora ela é chamada, né, de Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Essa foto foi tirada em 2016. Então, essas 3 imagens, elas representam um processo de transformação histórica, né, do lugar que as mulheres ocupam na profissão médica, que ocupavam e que ocupam hoje.
E esse processo que nós vimos, esse processo de feminização, ele não é um fenômeno que acontece só no Brasil, ele é um fenômeno de abrangência mundial. E tem sido foco de muitas pesquisas em diferentes países. Porque, assim, tem alguns países que hoje já 70% dos novos médicos, né, dos egressos da faculdade de medicina, são mulheres. Em alguns países, isso já tem se tornado um problema de saúde pública. Aí você fala assim para mim, nossa, mas como assim? Problema de saúde pública, mulheres na faculdade de medicina, né? O fato de elas serem maioria dos egressos da faculdade de medicina, isso pode se tornar um problema de saúde pública? Sim. E isso tem acontecido, por exemplo, no Japão e na Alemanha. São países em que a população tem envelhecido muito, tem havido um aumento da expectativa de vida, né? Em vários países do mundo isso tem acontecido. E quando a pessoa está mais idosa, existe uma probabilidade maior de ela ter a necessidade de uma intervenção cirúrgica em algum momento, né? Por exemplo, um desgaste em alguma articulação, fazer uma cirurgia ortopédica, ou mesmo a pessoa cai, quebra a perna, é muito comum um idoso quebrar alguma coisa, não é? Ou mesmo uma cirurgia cardiovascular, enfim, existe uma demanda maior por cirurgias conforme a pessoa vai avançando na idade. E o que está acontecendo em países como o Japão e a Alemanha é que os cirurgiões que estão se aposentando, essa vaga, né, do cirurgião que se aposenta, precisa ser preenchida. Mas como a maior parte das mulheres egressas do curso de medicina nesses países, ou melhor, a maior parte dos egressos são mulheres, então está faltando profissional para preencher aquelas vagas dos profissionais que se aposentaram. E por que acontece isso? Isso acontece por causa da forma como os homens e as mulheres escolhem a especialidade médica. A maior parte das mulheres, elas tendem, né, a fazer opção por especialidades clínicas, como a pediatria e a clínica médica, ou por especialidades clínico-cirúrgicas, como a ginecologia, obstetrícia, dermatologia e outras, como a otorrino, a oftalmo, enfim. Enquanto que grande parte dos homens tende a fazer opção por especialidades cirúrgicas, ou por especialidades clínicas, como a cardiologia e a neurologia. E o fato de as mulheres estarem se dirigindo em massa para especialidades clínicas tem causado problemas de saúde pública em países onde a grande maioria dos novos egressos são mulheres, tá claro isso, né? Então, eu vou apresentar para vocês uma rápida revisão da literatura. Essa pesquisa que eu fiz foi uma pesquisa muito complexa, muito ampla, e ela envolveu 3 grandes campos de pesquisa. Então, em termos de revisão de literatura, ela foi multidisciplinar. Ela envolveu o campo da demografia médica, o campo de estudos de gênero e o campo da sociologia da educação médica. O campo da demografia médica e dos estudos de gênero tem uma abordagem mais quantitativa. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, o principal documento que eu usei da demografia médica foi esse documento aí, Demografia Médica no Brasil. Eu usei as versões de 2013 e 2015 na pesquisa, né? Agora, para essa palestra que eu estou trabalhando com vocês, eu peguei a versão de 2018. Esse documento, ele é editado pelo Conselho Federal de Medicina. E os estudos nacionais indicam, então, que a partir de 2011, a maior parte dos novos licenciados em medicina no Brasil são mulheres. E essa diferença tem aumentado a cada ano. Entre os mais jovens, que é uma categoria que vai até os 29 anos, 57,4% dessa categoria são mulheres. Em 2018, isso, tá? E as projeções para o futuro é de que esse processo de feminização deve se intensificar, ou seja, então a proporção de mulheres em relação aos homens médicos vai aumentar. A projeção para 2028 é de que as mulheres deverão passar a representar 50,23% da população médica total do país. Muito bem. E a literatura especializada, ela apresenta 3 principais explicações para as razões da escolha das mulheres. Então, a pergunta é,
por que as médicas recém-formadas se auto-excluem das carreiras cirúrgicas? Eu digo assim, se auto-excluem, porque no passado elas eram excluídas sumariamente, né? Era praticamente impossível uma mulher se tornar cirurgiã, por exemplo, em meados do século XIX, final do século XIX, mesmo começo do século XX, era muito raro, porque elas eram eliminadas logo de cara na entrevista, né? Ou então nem chegavam à entrevista. Mas hoje não, hoje a coisa é o contrário. Hoje elas não escolhem a carreira cirúrgica, elas se auto-excluem. E as principais razões apontadas são as seguintes: dificuldade para conciliar vida familiar, maternidade e profissão, como cirurgiã. Dizem também que a cirurgia demanda grande força e resistência física, logo, é uma profissão imprópria para mulheres, e de que o processo de formação é muito longo, e existe um conflito, então, entre a idade produtiva e a idade reprodutiva da mulher, porque muitas mulheres que se formam em medicina, elas querem ser mães. Então, elas falam assim, puxa, eu vou fazer... Muitas fizeram anos de cursinho, né? 1 ano, 2 anos de cursinho, aí eu vou fazer 6 anos de faculdade, ainda vou encarar 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos, 4 anos de cirurgia, né, especializada. Então, o processo se torna muito longo. Bom, mas uma coisa importante aqui é que esse discurso que é usado para justificar por que as mulheres não escolhem a cirurgia é o mesmo discurso que era usado no século XIX, no final do século XIX, para justificar por que a medicina não era uma profissão apropriada para mulheres. Entende? É o mesmo discurso. Então, não, mulher não pode ser médica, como é que vai conciliar a carreira de médica com a família, né? E hoje nós já sabemos que isso é muito possível. Então, eu não refuto a ideia de que essas sejam as razões realmente apresentadas pelas mulheres para justificar, né? Porque as pesquisas mostram que quando você pergunta para uma estudante de medicina, ou então para uma residente, por que que ela não escolheu se especializar numa carreira cirúrgica? As 3 principais respostas são essas que vocês estão vendo aí. Então, eu não refuto que essas sejam realmente as razões que elas apresentam, mas eu refuto a ideia de que essas sejam as verdadeiras razões, as reais, os reais motivos, que os reais motivos sejam esses, tá? E aí eu vou mostrar, vou justificar isso para vocês, mostrando um pouquinho, então, da revisão da literatura no campo da sociologia da educação médica, que já vai trazer, além de uma abordagem quantitativa, vai trazer uma abordagem qualitativa também. Então, as pesquisas de abordagem sociológica de ordem qualitativa, elas vão avançar em relação às pesquisas ligadas à demografia e às questões de gênero. Por que eu digo que elas vão avançar? Porque nas pesquisas sociológicas, elas apontam para a possibilidade de que a segregação horizontal na medicina ocorra não como resultado de uma real incompatibilidade entre a vida profissional e a maternidade e a vida familiar, mas como resultado de uma interiorização de expectativas de gênero que são fortemente incorporadas ao longo do processo de socialização que acontece durante a construção da identidade profissional, durante a formação médica. Então, durante o processo de formação médica, os estudantes de medicina, eles vão passar por um processo de construção de uma identidade médica. E os teóricos do campo da sociologia da educação médica vão dizer que existe também um processo de socialização de gênero com relação à construção dessa identidade médica, tá? Isso acontece, né, ou aconteceria, porque durante o processo de educação médica, existe uma construção social, então, dessa identidade profissional. É um longo processo de construção de disposições quanto à aspiração profissional e à escolha da especialidade. E durante esse processo, então, acontece essa interiorização de estereótipos de gênero e de expectativas sociais que fazem com que as mulheres acabem escolhendo mais especialidades clínicas do que especialidades cirúrgicas.
Esse processo envolve uma pedagogia que não é neutra quanto à socialização de gênero. E daqui a pouquinho eu já vou explicar melhor para vocês entenderem isso por quê, tá? Então, os estudantes de medicina, ao mesmo tempo que eles passam por um processo de aprendizagens técnicas, né, específicas, né, eles passam também por um longo processo de aprendizagens sociais, que acabam interiorizando uma identidade médica, certo? Então, a literatura, essa literatura do campo da sociologia da educação médica, também aponta que o ciclo de reprodução da desigualdade de gênero é realimentado no interior do próprio sistema de ensino. Então, desde que o estudante entra na universidade, esse ciclo começa a ser, ele é realimentado. E os estudiosos também apontam que é no processo de construção das expectativas quanto à escolha da especialidade que esse ciclo tem origem. Do sistema educacional, que esse ciclo é realimentado e possivelmente possa um dia ser rompido. Olha, é no sistema educacional, ou seja, numa faculdade de medicina. É por isso, gente, que daí a importância dessa problemática ser apresentada para vocês, estudantes de medicina e docentes do curso de medicina, porque os estudantes um dia vão ser médicos e médicas, alguns vão se tornar cirurgiões e cirurgiãs, e vocês vão ter diante de vocês estudantes que vão passar pelo serviço de cirurgia de vocês, não é? Estudantes do internato, na hora dos estágios, ou mesmo os residentes, vão passar pelas mãos de vocês. E vocês precisam entender como é que acontece esse processo de construção da identidade profissional, especialmente relacionado a essa questão das disposições de gênero, tá? Muito bem. A literatura especializada também aponta que existem algumas barreiras indiretas, fatores promotores da desigualdade de gênero na medicina contemporânea. Por que barreiras indiretas? Porque no passado, as barreiras não eram indiretas, elas eram explícitas e diretas. Hoje, não. Elas já começam a ser indiretas pelo fato das mulheres não escolherem carreiras cirúrgicas. A maior parte das mulheres escolhem carreiras clínicas, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Muito bem. Então, quais seriam essas barreiras apontadas pela literatura? A ausência de modelos femininos na cirurgia é uma barreira grande, porque as estudantes de medicina, quando passam pelas rotações dos estágios, as rotações que acontecem no internato, raramente elas veem docentes cirurgiãs. É muito raro. Outra barreira são os estereótipos de gênero. Os estereótipos, o que eles são? Eles são expectativas sociais que são criadas em torno de uma ideia, né? E essa ideia é especialmente aquela que diz que determinadas carreiras são impróprias para mulheres, né? São estereótipos. E esses estereótipos, eles estão muito ligados aos conselhos que as estudantes de medicina recebem contra as carreiras cirúrgicas. Nas entrevistas que eu fiz, várias residentes e cirurgiãs comentaram isso comigo, que quando elas falaram que iriam fazer cirurgia, né, iriam escolher a cirurgia como especialidade, elas receberam conselhos, inclusive de professores, de médicos, para que elas não fossem para a carreira cirúrgica. Outra barreira também é a desconfiança na competência das cirurgiãs. Parece que existe uma dúvida de que será que elas são tão competentes quanto os homens, né? E nas entrevistas que eu fiz também apareceu isso, de, por exemplo, a cirurgiã, ela era recém-formada, e um senhor idoso olhou para ela e falou, você que vai me operar? Não era só pelo fato de ela ser jovem, era pelo fato de ela ser mulher. E essa desconfiança da competência, ela é muito
provada, ela é muito testada. As mulheres que eu entrevistei, elas sempre me falavam, olha, eu fui testada ao extremo, eu fui testada mais do que os meus colegas. Parece que a gente tem que provar que a gente tem competência para ser cirurgiã. E a literatura, ela mostra isso também, não foi só nas entrevistas que eu percebi isso, tá bom? Outra barreira tem a ver com o escrutínio mais rigoroso do que imposto aos homens, né? Elas são mais testadas do que os homens. Bom, então, tão importante quanto detectar quais são essas barreiras, né, que se colocam como obstáculos à igualdade de gênero na profissão médica, é compreender como se constitui esse processo de socialização de gênero. Como? Porque que isso existe, a literatura já mostra. Agora, entender como se dá esse processo, que eu tentei fazer na minha pesquisa. Eu quis entender os porquês, como isso acontece, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o problema de pesquisa. Ele se resume em 4 grandes questões, que são: que fatores estariam contribuindo para consolidar e até naturalizar as diferenças de gênero com relação à escolha da especialidade médica? Como entender a dinâmica das práticas educativas que levam muitas das mulheres estudantes de medicina a construírem aspirações profissionais fortemente influenciadas por estereótipos de gênero? Que estereótipo é esse? Aquele que diz que a carreira cirúrgica é imprópria para as mulheres. Ele está muito presente ainda hoje nos nossos dias, tá? Outra questão. Como são e como se configuram as pedagogias invisíveis vivenciadas no processo de socialização de gênero dos futuros médicos e médicas no interior do sistema de educação médica? Então, existem algumas pedagogias invisíveis, tá? Nesse processo de formação, existem essas pedagogias, e eu quero entender como que elas se configuram. Eu queria entender isso, tá? Em que espaços e de que forma essa socialização de gênero tem se manifestado nas escolas médicas brasileiras? Como isso se manifesta na prática nas escolas médicas? Então, eu iniciei a minha pesquisa com 2 grandes objetivos gerais. Olha, e aqui eu preciso fazer uma observação importante. Na pesquisa de abordagem qualitativa, desse tipo que eu fiz, você inicia com alguns objetivos, né, gerais, mas os objetivos específicos, eles vão sendo construídos ao longo da pesquisa. As hipóteses também. Você tem uma hipótese inicial, mas essa hipótese inicial, normalmente, ela se modifica ao longo da pesquisa, porque vão surgindo muitas outras questões, muitos outros enfoques que você tem que dar, então o objetivo vai mudando, tá? Então, os meus objetivos principais foram entender as razões por trás das escolhas que levam muitas profissionais da medicina a se absterem das carreiras cirúrgicas. Esse, de um lado, eu queria entender por que muitas mulheres não escolhem as carreiras cirúrgicas. Do outro lado, eu queria entender também qual é o princípio por trás da escolha por parte daquelas mulheres que escolhem a cirurgia. Então, eu queria entender, do lado daquelas que escolhem a cirurgia, o que está por trás da trajetória dessa mulher que fez com que ela escolhesse a cirurgia. E eu queria entender esse processo, tá bom? Entre os objetivos específicos, eu queria apreender, no contexto da educação médica no Brasil, como tem se constituído. Veja que o como é que é muito importante, tá? Como tem se constituído? As práticas de socialização de gênero presentes nas diferentes etapas do processo de educação médica. Então, eu queria entender isso, como que se dá isso na graduação, como que se dá isso na residência. Também eu queria entender como tem se constituído a rede de interdependência pedagógica entre as diferentes instituições que interagem no processo de educação médica, porque nós sabemos que não é só a Faculdade de Medicina que interage como instituição de formação médica. Daqui a pouco a gente vai trabalhar mais sobre isso. Outro objetivo também que eu queria era entender como tem se constituído o processo de construção e interiorização das disposições de gênero quanto às aspirações profissionais e à escolha da especialidade médica. Para isso, eu trabalhei, né, com algumas metodologias
Assim, deixa eu comentar uma coisa com vocês. A maior parte das pesquisas que tratam das questões ligadas à feminização da medicina e dos problemas que decorrem desse processo trabalham com metodologias quantitativas. Tem muita pesquisa quantitativa, tá, que trata desse tema. A nível internacional, a nível nacional tem menos. Esses estudos, eles realizam grandes estudos estatísticos, né, com grande número de amostragem, por exemplo, entrevistam lá todos os estudantes de medicina daquela turma e todas as mulheres especificamente, egressos do curso de medicina, ou que estejam ingressando na residência, ou que estejam fazendo residência. Aí aplicam aqueles questionários fechados, na maior parte das vezes, tem alguns questionários abertos também, e o resultado dessas pesquisas de abordagem quantitativa, eles dão conta de mostrar o que está acontecendo. E eles tentam explicar as razões, que são aquelas, sabe aquelas 3 razões que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? As razões pelas quais as mulheres, né, se auto-excluem da cirurgia, a maior parte delas, pelo menos, né? No entanto, essas pesquisas de abordagem quantitativa, elas não dão conta sozinhas de explicar as questões ligadas especialmente ao porquê que isso acontece e ao como. Elas conseguem mostrar que acontece, o que está acontecendo, tá? Então, na abordagem qualitativa, que é a abordagem que eu estou trabalhando, que eu trabalhei na minha pesquisa, né? Já existem também importantes pesquisas de abordagem qualitativa realizadas no campo da sociologia da educação médica, que tem trabalhado o como e o porquê, não no Brasil, tá? No Brasil, eu acho que a minha pesquisa, pelo que eu entendo até hoje, é a primeira ou uma das poucas. Hoje, nos nossos dias, eu desconheço outra pesquisa que tenha abordado o tema como a minha abordou, mas fora do Brasil são várias. Bom, então, a minha pesquisa, a pesquisa que eu realizei, pretendeu contribuir com essas questões, através de um estudo microsociológico, tá? Eu queria, para entender as razões pelas quais, então, a maior parte das mulheres não escolhem as carreiras cirúrgicas. O que eu fiz? Eu direcionei os meus estudos, então, para uma abordagem estatística das exceções, o estudo das exceções estatísticas, com base na trajetória de mulheres que fizeram opção pela carreira cirúrgica. Então, eu escolhi, em vez de eu estudar aquela maioria, em vez de eu entender esse assunto através do estudo de quem não escolheu cirurgia, eu resolvi trabalhar o tema metodologicamente com quem escolheu fazer cirurgia. Então, é um estudo das exceções estatísticas, tá? O estudo foi restrito a profissionais que estudam ou trabalham em instituições localizadas no estado de São Paulo. Mas os resultados, eles podem, sim, servir de base para futuras pesquisas, tá? Em outros contextos, tanto nacional quanto internacional. Embora o foco da pesquisa tenha sido no estado de São Paulo. E até quero fazer uma observação para vocês. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Em termos de trotes, o que eu vou falar sobre intermédio, o que eu vou falar sobre atlética, tudo tem a ver com instituições do estado de São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, Medicina de Taubaté, Medicina de Marília, Medicina da PUC, PUC Sorocaba, PUC Campinas, PUC São Paulo, e assim por diante, tá bom? Muito bem. Então, com relação às estratégias metodológicas, eu utilizei 3 principais estratégias metodológicas, mas eu iniciei a pesquisa com 2 estratégias metodológicas em mente: o estudo de trajetória e a pesquisa etnográfica. A terceira estratégia que aparece aí, que é a análise documental, essa, eu só fui sentir necessidade, na verdade, eu só fui atinar para esse documento muito tempo depois que eu tinha começado a pesquisa, na verdade, quase no final já, mas eu vou falar sobre isso depois com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Com relação aos estudos de trajetória, a pesquisa de trajetória, ela é muito importante para você entender como se constituem os processos, sabe?
E por quê? Porque nós fazemos entrevistas de caráter biográfico, são entrevistas muito longas. E essas entrevistas, nós começamos lá com os ancestrais, lá com os avós, olha que vai lá longe, né? Os avós, os tios, os pais, para entender a trajetória de vida dessa pessoa. Entender também como é que foi a formação na educação básica, no ensino médio, aí se fez cursinho, se não fez, como é que foi o ingresso na faculdade, depois conta os detalhes da faculdade, então a pessoa conta a trajetória de vida dela inteira. Aí você pensa assim, nossa, mas para que isso? Para que tanta coisa? Sabe, gente, porque essa entrevista, esse tipo de entrevista é muito importante para você captar detalhes que não seriam revelados em uma entrevista, assim, seca, né, no sentido da entrevista objetiva, uma entrevista mais, assim, de pergunta e resposta, porque na entrevista de trajetória, você abre muito para a pessoa contar da vida dela, sabe? Depois eu vou mostrar alguns fragmentos para vocês desse tipo de entrevista. Então, eu entrevistei 24 residentes de cirurgia e cirurgiãs de escolas médicas do estado de São Paulo. De diferentes especialidades, né? Cirurgia cardiovascular, coloproctologia, cirurgia pediátrica, cirurgia torácica, cirurgia de fígado e outras. E fiz outras entrevistas também com homens, né? Estudantes de medicina, cirurgiões, docentes, enfermeiros e enfermeiras, enfim. Foi muito interessante a pesquisa. E também como estratégia metodológica, a pesquisa etnográfica. O que é a pesquisa etnográfica? O que acontece numa pesquisa etnográfica? O pesquisador, ele imerge, ele faz uma imersão no campo de pesquisa e ele passa a conviver com os sujeitos de pesquisa. Então, o que aconteceu na minha pesquisa? Eu passei a fazer observações, que a gente chama de observação de caráter etnográfico. Essas observações aconteceram por mais de um ano, foi por volta de um ano e meio. E aconteceram em 3 hospitais escolas, são hospitais muito grandes, hospitais de nível quaternário, de alta complexidade, que atendem, assim, regiões metropolitanas, né, lá do estado de São Paulo. E essa observação, ela aconteceu em diferentes espaços do processo de formação cirúrgica. Então, eu acompanhei consultas ambulatoriais, pós-cirúrgicas e pré-cirúrgicas, eu acompanhei reuniões de discussões de caso, muitas, eu acompanhei várias cirurgias, assisti transplante de fígado, assisti cirurgia cardíaca, assisti cirurgia de intestino, enfim, várias. Acompanhei vários plantões, acompanhei, por exemplo, vou dar um exemplo de um plantão especial que eu acompanhei. A cirurgiã, ela já era uma cirurgiã formada, ela estava de sobreaviso, era um feriado, e eu encontrei com ela por volta das 6 da manhã, num estacionamento, e eu passei o dia com ela. E ela estava de sobreaviso em 3 hospitais diferentes, eles eram próximos, mas eram 3 plantões, na verdade, que ela estava fazendo ao mesmo tempo. Eu sei que isso nem é, né, talvez nem seja tão correto, né, em alguns lugares nem é permitido que isso aconteça, mas foi o que aconteceu aquele dia. Essa cirurgiã, ela tem 2 crianças pequenas, os filhos estavam com o marido dela na casa da sogra, e eu acompanhava ela. Então, a entrevista com essa cirurgiã, ela aconteceu dentro do carro, enquanto nós estávamos nos dirigindo de um hospital para outro. Depois nós íamos para a casa dela e ficávamos um tempo na casa dela e a entrevista continuava, porque essas entrevistas são muito longas, são 1h30, 2 horas, 3 horas de entrevista, tá? São muitos detalhes. Então, cada vez que surgia uma intercorrência, nós íamos para aquele lugar, e lá eu entrava com ela, eu acompanhava, eu assistia todo o procedimento que ela fazia, era uma cirurgia pediátrica, eu acompanhava todo o procedimento que ela fazia, e eu tinha autorização para entrar nesses hospitais, né, tudo foi passado pelo comitê de ética de cada um desses hospitais, até demorou muito tempo, porque como eram vários hospitais, eu precisei, né, pedir autorização em todos eles, demorou um pouco para sair, né, essa autorização. Mas, enfim, então é isso, a pesquisa etnográfica é isso. E aí eu acompanhava, eu chegava de manhã, de madrugada no hospital, passava o dia no hospital com uma residente ou com uma cirurgiã, depende, cada dia era com uma pessoa diferente.
E às vezes eu acompanhava uma cirurgiã por 2, 3, 4 dias, mas eu rodava muito. Por isso que eu assisti cirurgias de várias especialidades, e eu acompanhei várias especialidades, tá bom? Muito bem. Mas aí, lá pelo meio da pesquisa, surge também a necessidade da análise documental. O que foi essa análise documental? O documento é o seguinte, é um documento, uma CPI, né, da ALESP. A ALESP é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi feita uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do Estado de São Paulo, ocorridas nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico. Isso envolveu muito estudantes de medicina, tá? Então, vamos passar agora para os resultados e discussão. Também, na parte dos resultados de discussão, eu vou precisar trazer um pouco de alguns teóricos, eu vou precisar trazer algumas explicações teóricas que fazem parte da discussão dos resultados, por isso que eu não falei desses teóricos lá em cima na revisão de literatura, mas eu vou falar deles agora na discussão, nos resultados de discussão, tá? Muito bem. Vou apresentar para vocês um caso emblemático, que é o caso do serviço de coloproctologia de um hospital-escola. Por que ele é emblemático? Porque nos últimos anos, só tinha entrado mulheres na residência em coloproctologia. E era uma coisa muito estranha, que o próprio docente-chefe, que é o Cícero, o próprio docente, ele não entendia por que só entrava mulher no serviço de cirurgia em coloproctologia. E a coloproctologia é uma área predominantemente masculina, né? Bom, nesse serviço, tinha 2 cirurgiões docentes, que eram o Cícero e a Lúcia, 4 cirurgiões assistentes, um homem e 3 mulheres, egressos do mesmo serviço de residência, 3 residentes mulheres, uma R3, uma R4 e uma R5. Essa R5, ela estava fazendo uma especialização em endoscopia e colonoscopia, porque, na verdade, a residência em coloproctologia vai só até o R4, mas, em alguns casos, eles permitem que um R5 continue. Então, havia essa pergunta, por quê? E a conclusão que eu cheguei foi de que havia muita procura por causa do chefe, por causa do Cícero. Porque ele tinha um estilo de liderança que atraía as mulheres. Como assim? Porque nós sabemos, né, e lá rolava muito também esse discurso entre os residentes de que havia serviços de cirurgia naquele hospital, como, por exemplo, a ortopedia e a urologia, que se caracterizavam por relações pedagógicas bem militarizadas, e esse termo foram eles que usaram, tá? Militarizadas e masculinizadas, eram serviços muito machistas, onde havia, assim, muita agressão, até agressão física, tá? Porque eu soube de um caso de um docente, por exemplo, que jogou uma compressa cheia de sangue na enfermeira, porque ele não gostou da enfermeira, não sei porquê, mas ele jogou. Então, isso é um tipo de agressão física, né? E muita agressão psicológica, assédio moral, gritaria, palavrões. Então, era um ambiente, como eles chamavam, de muito militarizado. Agora, o estilo de liderança do Cícero era diferente desse estilo de liderança de outros chefes do mesmo hospital. Ele falava baixo, ele é calmo, amistoso, modesto e gentil com todos, até com a equipe de enfermagem, até com a circulante, ele era calmo. Eu lembro que teve uma cirurgia que ele pediu alguma coisa para a circulante e ela não ouviu, porque ele realmente fala muito baixo. E se fosse outro cirurgião, já teria dado os berros, né? Mas ele não. Ele simplesmente aumentou um pouquinho mais o tom da voz e pediu novamente o que ele precisava. E eu ficava na sala de cirurgia, num cantinho com o meu computador,
digitando lá, né, que eu fazia um relatório, a gente tem um caderno de campo, que no caso o caderno de campo era o meu computador, e eu ficava lá digitando o que estava acontecendo na cirurgia, e eu tinha dificuldade para entender o que o Cícero falava. Ele conversava muito com os residentes, eles riam, brincavam, não era um ambiente assim, sabe, triste, austero, severo, nada disso, era um ambiente bem descontraído, tá? E o que acontecia? As estudantes da casa, as estudantes do internato, né, têm contato com o serviço de coloproctologia durante as rotações do internato, porque no momento em que se faziam as consultas ambulatoriais, porque cada serviço de cirurgia tem o seu dia de consulta ambulatorial. E os ambulatórios nesse hospital, eles são imensos. Tem, assim, uns 20 consultórios nesse corredor, porque tem outros corredores também ambulatoriais, mas nesse que eu ficava, uns 20 consultórios mais ou menos. E quem é que está atendendo nesses consultórios? Os residentes de cirurgia estão atendendo. Tem também médicos assistentes, cirurgiões assistentes, que estão atendendo os casos mais graves. Os residentes de cirurgia, no caso são as, né, porque eram 3, as residentes de cirurgia atendiam, por exemplo, os pós-cirúrgicos, e o pessoal do internato, do 5º e do 6º ano, atendiam os casos iniciais. E o chefe da cirurgia, o chefe era o Cícero e a Lúcia, eles ficavam na sala de discussão de casos, recebendo esses estudantes do internato, né, para discutir os casos com eles. Então, eles também participavam das consultas. E os estudantes do internato, eles também interagiam muito com a R4 e a R5. Eu presenciei essa cena. Teve um dia que eu estava dentro de um consultório, junto com a R4, ela atendendo um paciente, e deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu ficava dentro do consultório, eu não via nenhum procedimento que ela fazia. Eu só ouvia, porque tinha um biombo, ela colocava um biombo, né? Então, o procedimento que ela tinha que fazer, ela fazia ali, e eu ficava só ouvindo. E sempre que um paciente entrava no consultório, ela me apresentava como pesquisadora, e ela pedia a autorização do paciente se eu podia acompanhar a consulta, né? E eles falavam que eu podia acompanhar. Então, eu ficava, mas eu não via nada. Bom, mas enfim. Enquanto ela estava atendendo os pacientes, entrava toda hora, entrava alguém para conversar com ela, para pedir alguma, não um conselho, né, mas para pedir uma orientação dela, tá? Bom, então, o que acontecia? Os estudantes, por que isso é um caso emblemático? Porque as estudantes que ficam rodando pelo serviço de coloproctologia, elas percebem que nesse serviço existe um clima bom, né? Um clima de tolerância, um clima de cooperação, tá? E tem mais um detalhe importante, que é a docente Lúcia. A Lúcia, sabe aquele discurso de que não vou fazer cirurgia porque vai demandar muita força física, muito esforço físico, e é muito cansativo. Olha, não vou dizer para você que não é, tá? É cansativo, mas tem tantas profissões que também é cansativo, né? Pensa, por exemplo, uma empregada doméstica, como é cansativo o trabalho dela, não é? E não demanda muita força física também, tá? Então, esse discurso é furado, viu, gente? Então, a docente Lúcia, ela tinha uma compleição física, assim, bem miudinha, ela era bem magrinha, de baixa estatura, e mais, essa docente, ela tinha uma deficiência física congênita, ela nasceu com essa deficiência, e ela tinha grande dificuldade para andar. E mesmo assim, ela era uma excelente cirurgiã, independente das limitações físicas que ela tinha. Então, se tem um caso que coloca por terra esse discurso da questão física, né, de que demanda grande força física e tal, é esse, dessa docente, tá? Bom, vamos agora conversar um pouquinho sobre o caso do serviço de transplante de fígado. O primeiro serviço que eu acompanhei foi o da coloproctologia.
Então, enquanto eu estava lá, eu escutava comentários do pessoal se referindo às meninas do transplante de fígado, porque eles diziam assim para mim: olha, você precisa conhecer as meninas do transplante de fígado. Lá só tem mulher. Então eu ouvi falar muito dessa equipe antes de chegar lá. Por quê? Eram duas cirurgiãs docentes. Nossa, desculpem, gente, agora que eu estou vendo ali que eu errei, escrevi cirurgiões, duas cirurgiãs docentes, a Isabel, que era a chefe, e a Helenice. E essa Helenice, ela também tinha sido formada nesse mesmo serviço de cirurgia. A Isabel foi professora dela. Também tinha duas cirurgiãs assistentes, recém-egressas do mesmo serviço de residência, e duas residentes, R3 e R4. E essa R4, o nome dela era Kelly, claro que são nomes fictícios, né? São codinomes, né? Eu não coloquei o nome real da pessoa. Ela disse o seguinte da professora Isabel: olha, ela é uma mestra, cara, uma das maiores transplantadoras do mundo. E você conversa com ela toma café com você como se estivesse falando com uma pessoa da família. Isso não existe, muitas vezes, em outros serviços, em que o cara se coloca em um pedestal de 20 mil andares e não sai. Vou fazer um parênteses para falar um pouquinho da trajetória da Kelly. A Kelly tinha entrado em um outro serviço de cirurgia antes de entrar nesse serviço aqui do transplante de fígado da professora Isabel. E nesse outro serviço, ela sofreu muitos assédios, ela foi muito maltratada, era um ambiente, como eles falam, muito militarizado, muito machista, e foi tão terrível o que ela passou nesse serviço de cirurgia, que ela abandonou o serviço, ela saiu. E mais, ela falou para mim que ela achou que nunca mais ela seria cirurgiã. Ela tinha desistido da carreira de cirurgiã. Só que um mês depois que ela tinha abandonado aquele serviço, a lista rodou, a lista de espera, e ela foi chamada para esse serviço aqui, que a Isabel era chefe. Inclusive, ela estava disposta a não ir, não continuar na carreira cirúrgica. Olha o trauma que é na vida de uma pessoa quando o chefe do serviço de cirurgia é uma pessoa assim que tem um comportamento inapropriado, né? Rude, grosseiro, malcriado. Então, mas aí o pai dela falou para ela assim: não, filha, vai, quem sabe vai ser melhor. Bom, e ela não se arrepende, por isso que ela fala assim da professora Isabel, porque ela teve uma outra experiência, tá? E o que é tão interessante na trajetória da Isabel, que ela conta para todo mundo lá no hospital sabe da história dela. A Isabel teve 4 filhos durante a residência, e fala sobre isso em conversas que acontecem nas salas de reunião. Eu presenciei essa cena, tá? Um dia, nessa sala de reuniões que é bem grande, essa sala tem, assim, umas 20 cadeiras em volta da mesa e mais uns bancos encostados na parede, então cabe muita gente. E nesse momento em que a Isabel falou sobre os filhos dela, ela contava a história de como que foi quando ela fazia residência, ficou grávida, e nesse momento tem um entra e sai muito grande de internos, residentes, uma mistura muito grande ali, um contato muito grande ali dos internos com as residentes e os residentes, e com os docentes. Então, enquanto a pessoa está ali esperando a professora discutir o caso com alguém, estão acontecendo outras discussões de caso, por exemplo, com uma cirurgiã assistente, porque elas ficam ali também, as cirurgiãs assistentes, para a discussão de caso, porque são muitos internos, né? Então, a Isabel contava ali sobre as histórias dela de quando ela fazia residência. E uma das histórias que ela conta, por exemplo, é que para ela amamentar, ela tinha uma estratégia que ela morava bem pertinho do hospital, a casa dela era encostada no hospital,
Então, entre uma cirurgia e outra, ela corria em casa. No final da cirurgia, ela conta que a roupa dela já estava toda molhada de leite vazando. Isso tudo ela contava para as meninas, né, do internato ali que escutavam. Então, veja, esse tipo de modelo de cirurgiã, que é mãe, que teve filho na residência, isso tudo mostra que é sim possível conciliar a carreira cirúrgica com a maternidade. Dizer que é fácil é outra coisa, não é fácil, nunca é fácil, mas eu volto a dizer que nunca é fácil para mulher nenhuma, em qualquer profissão. Né? Pensa, por exemplo, uma mulher que é CEO de uma grande empresa multinacional, uma mulher que é gerente de banco, mulheres em cargos de comando e chefia, elas vão precisar se dedicar muito também à carreira delas. Mas muitas dessas mulheres também são mães, são donas de casa, e elas não vão abrir mão de uma coisa ou de outra coisa, elas querem as duas, elas querem investir na carreira e elas querem também a maternidade, tá bom? Então, estudantes da casa têm contato com o serviço de transplante de fígado durante as rotações de internato. Bom, e isso é muito importante. Então, vamos para a parte, então, das cirurgiãs mães. Eu entrevistei algumas cirurgiãs que são mães, especialmente aquelas que já estavam há algum tempo na carreira. Somente uma residente de cirurgia que eu entrevistei, que era mãe, e inclusive ela ficou grávida na residência da cirurgia geral. Ela era final do R1 dela, ela ficou grávida, e teve o bebê dela no R2. E a entrevista aconteceu na casa dela, quando ela estava no pós-parto. Fazia pouco tempo que ela tinha bebê, o bebê dela era bem novinho, e eu fui fazer a entrevista na casa dela. Essa foto que vocês estão vendo aí, fui eu que tirei. Era uma cirurgia pediátrica. A moça que está instrumentando a cirurgia não é uma instrumentadora em técnica de enfermagem, essa moça interna, né, do estágio do internato, porque é muito comum acontecer isso, especialmente em pequenas cirurgias, que não são tão concorridas assim pelos residentes, né? Essa moça, a pessoa pede para fazer parte da cirurgia instrumentando, e aí ela já vai aprendendo, já vai entrando em contato, né? Bom, mas enfim, vamos falar das mães cirurgiãs aqui. Essas mulheres cirurgiãs que eu entrevistei, tanto as residentes quanto as cirurgiãs já em exercício, né, já no mercado de trabalho, elas não percebem incompatibilidade entre maternidade e vida profissional. A conciliação entre carreira profissional, maternidade e vida familiar nunca é simples, mas é possível, na visão delas. E elas têm várias estratégias de conciliação. Entre elas, morar perto do trabalho, ter redes de apoio, babás, família, escola, ter uma agenda bem organizada. Por exemplo, a Isabel, aquela que teve 4 filhos na residência, ela tinha 2 babás que eram pedagogas. Ela contratou pedagogas para serem babás dos filhos dela, e ela tinha 2 babás. Mas dinheiro para essas mulheres não é problema, porque elas são muito bem remuneradas. E como ela morava bem pertinho do hospital, ela tinha a chance de várias vezes por dia dar um pulinho lá na casa dela. E conforme a carreira da cirurgiã se consolida também, ela se torna uma cirurgiã-chefe, né? Porque tem a cirurgiã-chefe, tem a cirurgiã-assistente. E, normalmente, a cirurgiã-chefe, ela só entra em campo no momento principal da cirurgia, tá? No procedimento principal. Bom, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Mas vamos continuar aqui. Um dos principais resultados também da minha pesquisa tem a ver com o que eu chamei de organização social do curso de medicina. Vou ler para vocês aqui, olha. A forma como se estrutura a organização social do curso de medicina e a forma como se estruturam as hierarquias de poder nos espaços de formação médica tem contribuído para que as mulheres das novas gerações continuem a internalizar disposições contrárias à escolha da cirurgia como uma opção de especialização.
Isso é muito importante e também é muito grave, né? Mas como seria? Como que isso acontece? Né? Foi isso que eu tentei entender. Na verdade, essa observação que eu coloquei aqui para vocês, dessa estrutura, né, dessa organização social do curso de medicina, porque a gente pode falar, assim, de uma organização pedagógica do curso de medicina, né, de um currículo formal que existe no curso de medicina. Mas essa organização social, ela envolve a parte do currículo informal do curso de medicina, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, então, a organização social do curso de medicina, ela acontece através de uma complexa teia de interdependência entre os múltiplos espaços de socialização presentes no processo de formação médica. Não é um espaço de formação, são múltiplos espaços de formação, né? E aí nós temos os espaços de formação formais, que você vê aqui as aulas teóricas, as aulas práticas, os estágios do internato, são espaços de formação formais. Mas também temos os informais, que são as ligas acadêmicas, os estágios extracurriculares, mas aqui na minha pesquisa, um espaço de formação informal muito importante vai estar ligado às práticas de socialização que acontecem nas festas, nos jogos, nas competições esportivas, nas intermédias, por exemplo, nos trotes, no âmbito das atléticas, tá? E a partir de todas as leituras que eu fiz, né, do campo da sociologia da educação médica, e eu vou apresentar para vocês algumas referências de base aqui, olha, Pierre Bourdieu, que é um teórico muito importante no campo da sociologia, né, ele vai ter uma obra muito importante sobre a escolarização das elites na França, e ele vai falar também sobre as razões práticas, sobre a teoria da ação, e 3 médicos que são docentes também, olha, o Antônio Ribeiro de Almeida Júnior e o Marco Ackermann são docentes da USP, pesquisadores sobre o trote nos cursos de medicina e em outros cursos, mas especialmente no curso de medicina. Até recomendo a leitura, né, do livro do Antônio de Almeida, Anatomia do Trote Universitário, e o artigo, vários artigos escritos por Marco Ackermann, ele também tem livros escritos sobre isso, mas eu selecionei um aqui que fala sobre o trote e o currículo oculto, a formação médica para além do que se vê, e o Sérgio Rego, que também é médico, ele tem um livro cujo título é A Formação Médica dos Médicos, Saindo da Adolescência com a Vida dos Outros nas Mãos. Todos esses autores, eles trabalham a questão do trote, tá? E é isso que a gente vai dar uma olhada agora, né? Vamos dar uma olhada na hora aí, né, gente? Pessoal, vou interromper um pouquinho aqui. Abre o microfone aí alguém e me fala como é que está. Vocês estão entendendo bem a minha voz? Está cortando, não está cortando? Estão entendendo? Abre o microfone aí e me dá um oi. Tá tudo ótimo, Rebeca, tudo certinho. Certinho? Beleza, que agora eu já vou... Olha, a partir de agora, vai começar uma segunda etapa, tá? Da pesquisa e da apresentação e tal, porque já vai começar a entrar na questão dos trotes, tá? Dos trotes, das atléticas, enfim. Vamos lá, então. Nós já vimos que existe uma complexa teia de interdependência, né? E essa complexa teia de interdependência no processo de formação médica, ela tem início, ela começa no ato da matrícula, na semana da calorada, tá? Com os chamados ritos de iniciação. Esses ritos de iniciação, eles são considerados ritos de passagem, como se o estudante estivesse passando, como se não, isso realmente acontece. O rito de iniciação, ele envolve a passagem de uma etapa anterior para uma próxima etapa na vida desse estudante. E no caso do estudante de medicina, vocês sabem isso melhor do que eu, esse processo é muito longo, é muito demorado, às vezes a pessoa faz cursinho, a pessoa estuda muito, então, ser aprovado numa faculdade de medicina é algo, assim, realmente muito grandioso, muito aguardado, né?
e a família vai lá filmar, às vezes vai o pai, a mãe, o tio, a tia, o vô, a avó, vai a família inteira, tira foto, né? Como essa foto que vocês estão vendo aí, o meu bebê passou na USP e tal. Então, acontecem muitos trotes de iniciação, como, né, cortar o cabelo, pintar. Nós sabemos que hoje, nos nossos dias, muitos dos trotes que eram aplicados até bem pouco tempo atrás não são mais permitidos, né? Hoje tem os chamados trotes solidários, mas até mesmo esses trotes que são chamados trotes solidários, eles fazem parte de um rito, é um rito que está acontecendo ali, um rito de iniciação, um rito de passagem. Mas esses trotes que acontecem em forma de brincadeira, e os estudiosos do trote, eles colocam essa brincadeira entre aspas, tá? Porque mesmo isso que é levado como brincadeira, na verdade tem toda uma estrutura organizacional por trás disso, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Cortes, pinturas, corte de cabelo, enfim, isso acontece em locais públicos, normalmente. Agora, outros tipos de trote, que são os trotes violentos, eles vão acontecer não em locais públicos, porque as faculdades, em todas as faculdades hoje, as universidades, é proibido o trote. E as faculdades falam abertamente, não, aqui o trote é proibido. Realmente é. Mas os trotes violentos, eles não acontecem em locais públicos, eles vão acontecer nas chácaras, nos sítios, nas festas, nos alojamentos das intermédias, dentro do ônibus que está levando os calouros para a intermédia, é nesses lugares que os trotes violentos acontecem, tá? E aí, eu trago a fala do Bourdieu, aqui, para a gente entender um pouco o lugar do trote nesse processo de formação médica, porque sabe o que o Bourdieu vai dizer? Ele vai dizer assim, que esses trotes que acontecem no ingresso, na matrícula, eles não se limitam a ritos de passagem, a ritos de iniciação. Eles também são ritos de iniciação, mas eles são muito mais do que isso. Eles são ritos de consagração, ritos de instituição, tá? No sentido assim, como se fosse a investidura de um nobre cavaleiro. É isso que o Bourdieu vai dizer. E esse processo, ele tem uma eficácia simbólica muito grande e bastante real sobre a construção da identidade do estudante de medicina recém-investido. Vocês já vão entender isso um pouquinho melhor daqui a pouco, quando eu ler para vocês alguns depoimentos, tá? Na verdade, esse depoimento eu já vou apresentar para vocês logo agora. Olha, é um fragmento de entrevista que eu fiz com a Estela, uma estudante de medicina do terceiro ano, porque é assim, o foco da minha pesquisa era com as cirurgiãs, não era com estudante de medicina, mas eu fiz algumas entrevistas exploratórias iniciais, porque eu queria entender como é o processo de formação durante a faculdade de medicina, tá? E aí eu fiz uma pergunta para a Estela, eu pedi para ela, para que ela me falasse sobre toda a emoção que ela sentiu nos primeiros momentos, quando ela entrou na faculdade. E sabe o que eu estava esperando? Eu estava esperando que ela me falasse de uma coisa linda, de uma emoção muito grande, que foi muito bonito. Eu imaginava que a lembrança que ela teria desse momento seria uma lembrança muito boa do que ela passou, sabe? Mas a resposta que ela me deu foi uma resposta de algo que na vida dela foi muito traumático. Foi muito grave o que aconteceu com ela nesse momento da vida. E é como tudo tem início. Quando eu falo como tudo tem início, é tudo o quê? Esse processo de construção da identidade médica. E especialmente da identidade de gênero. E volto a falar que esse é um contexto das universidades, das faculdades de medicina do estado de São Paulo, tá? Olha o que ela falou. Eu acho que no começo é muito fácil, porque é muito difícil de entrar. Então, quando você entra, você está muito orgulhoso, porque você ralou muito para entrar aqui. Então, eles se aproveitam disso, isso dá brechas, para que eles devagarinho vão construindo um tipo de identidade. E assim, se você for bonzinho comigo, olha o que você vai ganhar. Se você não for, olha o que você está perdendo. E assim, as primeiras conversas de doutrinação são assim. Você vai ser médico e na medicina tem muito corporativismo. Se você não tiver contatos, você não vai conseguir ser bem-sucedido. Então, conheça as pessoas, porque aí, se você for no hospital e se você precisar de alguma coisa, você vai me conhecer e eu vou estar lá.
Eu posso até te ajudar. Quando você for interna, eu vou ser residente e eu vou te mostrar o paciente que te interessa, o paciente que você quer ver. O que está com o fígado, com algum problema que você está procurando, eu vou te dar o melhor fígado, porque sou eu que vou estar lá, não é o professor. E sou eu que vou te indicar para emprego. Então, eles começam assim, rodando com essa história. E é muito fácil. Falando, parece até uma conversa de idiota, né? Ela falando comigo, né? Mas eles conseguem convencer as pessoas muito facilmente. Eu fiquei assim, o quê? Do que essa menina está falando? Quem são eles? Quem são essas pessoas que estão, né, fazendo esse tipo de convite? Porque esse tipo de convite, eles estão convidando para ir, por exemplo, para ir treinar para os esportes, para depois competir, porque tem a intermédia, mas também tem um tipo de intermédia que envolve só os calouros, né? E também para participar dos trotes, para ir na chopada, para ir na calorada, para ir nas festas que acontecem nas chácaras e nos sítios. A menina está sendo convidada para isso, tá? E aí ela fala que está sofrendo um tipo de doutrinação. Como assim? Doutrinação de quem? Que tipo de construção de identidade que é essa? Que ela fala que vão construindo um tipo de identidade, que isso dá brecha para eles devagarinho. Eles quem? Tá? Eles são aquele grupo trotista, aquele grupo que aplica os trotes, mas um grupo mais violento, e normalmente, a gente vai ver isso daqui a pouco, normalmente esse grupo mais violento que faz parte do trote são também aqueles que fazem parte da diretoria da Atlética, né, a diretoria de esportes da Atlética. Bom, enfim, vamos continuar aqui. Outra estudante que me falou sobre os trotes foi a Tamara, do 2º ano de medicina. E aí, do lado esquerdo, você já vê um trote que é até bem conhecido, bem famoso, né? Que é um trote de cunho sexual, que eles simulam, né? Que sexo oral com uma linguiça, o cara tá passando ali, eles passam às vezes maionese, às vezes leite condensado, e fazem as novatinhas, né, para simular sexo oral com a... E os rapazes, não só rapazes, moças também, tá todo mundo ali em volta. Mas vamos ver o que a Tamara vai falar. Ela diz assim, olha, quando você passa, é lógico que você quer participar de tudo, que você quer ser bem aceita. Ninguém quer ser odiado numa faculdade. Por mais que as coisas e as pessoas sejam bizarras, por mais que as coisas sejam as mais absurdas, sabe, se um cara fala para você, se joga, você vai se jogar e vai achar que isso é normal. Então, para essas duas estudantes, o que à primeira vista parecia ser diversão, brincadeira, não demorou para dar lugar a um sentimento de indignação, de impotência, diante de insultos, xingamentos, violência física, psicológica, que elas presenciaram e que elas também sofreram. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande o que elas falaram. E aí, elas passaram também a descrever para mim uma série de trotes que elas presenciaram ou dos quais elas foram vítimas. E também eu vou colocar aqui nessa lista de trotes outros trotes que foram denunciados, né, por aqueles estudantes que foram lá na CPI contar o que acontece nas chácaras, nos ônibus, enfim. Tá? Vou tentar ser mais rápida aqui nessa parte. Então, por exemplo, rolar em uma lona coberta de fezes, mijo amigo, quando os veteranos urinam nos novatos, vômito amigo, esse tal de vômito amigo, eles fazem assim, eles vomitam no banheiro, na privada, depois vão lá, pegam um copo, né, com o vômito, e levam para o calouro beber, tá? E eles fazem que ele tem que fazer isso para ele entrar na família, porque eles chamam de família, né? A pessoa está entrando na família MED Unicamp, MED USP, MED PUCamp, e assim vai. E para ele, olha, percebe como isso é um rito de consagração, como na fala do Bourdieu, tá? Porque essa pessoa, ela tem que se submeter, porque se ela não se submeter, vai ser pior para ela, é assim que eles mostram, é assim que eles falam, e eles fazem promessas e ameaças, tá? Para o futuro, inclusive para o futuro profissional, para o futuro nos estágios, então eles vinculam, olha só, lembra que eu falei agora há pouco para vocês,
que uma das principais conclusões da minha pesquisa foi ter descoberto que existe uma organização social do curso de medicina. Tem a ver com isso, porque existe uma interdependência entre o que acontece no âmbito do currículo oficial, do currículo formal, que acontece especialmente nos estágios, né, do internato. Existe um vínculo entre o que acontece no estágio do internato e o que acontece nas festas, nos trotes, porque esses trotes, eles não vão acontecer só no momento da matrícula, tá? O calouro, ele vai ser calouro o ano inteiro, e ele vai sofrer trotes o ano inteiro, ele vai ter que estar subjugado, se submetendo a isso o ano inteiro. Então, tá aqui, o vômito amigo, simulação de estupro, externada, essa externada, o veterano vem e ele dá um soco no externo do calouro, tá? Beber destilados, vocês têm notícias de pessoas que entram em coma alcoólico, de tanto que bebem em alguns trotes, né? Cuecão, o cuecão é assim, fica um cara de um lado, outro do outro, e levanta a cueca, até rasgar a cueca, e uma dessas meninas que eu entrevistei, ela me falou que um rapaz, um moço da turma delas, tinha hemorroidas, e quando fizeram isso, ele começou a sangrar, e disse que esse moço desistiu da faculdade de medicina por causa disso, tá? O Pascu, que é esse trote que vocês estão vendo na figura aí em cima, olha, eles põem a pessoa deitada, abaixam a cueca do camarada, cobrem com os panos cirúrgicos, né? E aí vêm os veteranos com luvas e com paramentos, eles vêm paramentados como se eles estivessem no centro cirúrgico com máscara e touca e tal. Então fica muito difícil de você identificar quem é a pessoa que está ali. E eles batem bastante, com muita força, até as nádegas ficarem vermelhas, e depois eles inserem no ânus da pessoa pasta de dente. Esse é o famoso Pascu, tá? Então, músicas de apologia ao estupro, com inários, olha, na minha tese, né, vocês vão ter detalhes de tudo isso, tá? As letras dos hinos são uma coisa terrível, chocante. Brincadeiras com teor erótico, por exemplo, passar a visita. O que é esse negócio de passar a visita? Acontece bastante nos alojamentos da Intermed. Então, tá lá de noite, as novatinhas, né, dormindo, aí chegam fazendo barulho com os instrumentos da bateria da Atlética, um monte de veteranos, e eles acordam as meninas, e eles colocam as meninas em posição de exame ginecológico, e ali eles tocam as partes íntimas das meninas, é um horror, é uma barbaridade, tá? E também tem o trote que acontece na piscina, né? Eles jogam todo mundo na piscina, até quem sabe nadar, quem não sabe. Você se lembra daquele caso do estudante da USP, que aconteceu em 1999, o Edson, quando ele morreu, né? Na calorada, e essa calorada, ela aconteceu dentro da piscina da Atlética da USP, tá? Depois disso, continuou, viu? Continuou acontecendo as festas, só que aí eles passaram a alugar sítios para fazer essas festas. E aí, o que eles fazem? Eles jogam lança-perfume na piscina. Esse lança-perfume, vocês devem conhecer, mas para quem não conhece, eu vou dizer o que é. Ele é feito de clorofórmio e éter, e se coloca um perfume, por isso que chama lança-perfume, é um tipo de droga inebriante, tá? Que quando é jogada na piscina, ela evapora e ela causa uma reação química, que ela solta tipo um vapor ali, e a pessoa fica meio zonza, então assim, é perigoso, né? Alguém até se afogar, como já aconteceu no passado, tá? Bom, aí, gente, as meninas me contaram esses trotes que eu falei para vocês, alguns deles são trotes que foram contados por ela, e outros trotes, outros exemplos de trotes, eu peguei dos depoimentos dos estudantes que fizeram lá para a CPI, tá? Depois que essas duas meninas me contaram isso tudo, eu fui embora pensando assim, nossa, olha, vou ser sincera com vocês, eu não acreditei. Eu pensei assim, não, elas devem estar inventando isso não é possível, porque eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Não é possível, isso não é verdade. Elas estão inventando, elas devem ter algum desafeto com alguém das atléticas, porque elas falaram muito que a liderança das atléticas é que estava por trás da liderança dos trotes violentos. Aí eu falei, não, isso não é possível. Bom, mas de qualquer forma, mesmo que fosse possível, o que eu ia fazer com essas informações, não é? Eu meio que guardei numa gaveta aqui do meu computador, porque aparentemente essas informações não tinham nada a ver com o meu objeto de estudo.
né? O meu objeto de estudo era tentar entender por que a maior parte das mulheres, por que pouquíssimas mulheres escolhem ir fazer residência em cirurgia, escolhem uma especialidade cirúrgica. Meu objeto de estudo não tinha nada a ver com trote, com atlética, enfim. Pus numa gaveta e bora tocar a vida. Passaram-se 2 anos, mais até uns 3 anos se passaram, eu já estava no final da pesquisa, já tinha feito todas as entrevistas, todas as observações, já estava na fase de análise de dados, quando, de repente, um dia lá, mexendo na internet, eu me deparo com essa notícia, com a publicação desse documento, né, da Alesp, com o relatório da CPI das universidades, que esse documento investigou violências e ilegalidades ocorridas no âmbito dos trotes, das festas, enfim, que ocorreram no cotidiano acadêmico das faculdades de medicina do estado de São Paulo. E aí, gente, eu até recomendo a vocês, deem uma olhada nesse material, tem o link aí do YouTube, de uma sessão, uma única sessão tem mais de 6 horas de gravação de vídeo, tá? E o documento escrito, ele está disponível também, ele foi publicado no Diário Oficial, inclusive, tem mais de 2.000 páginas. Quando eu me deparei com esse documento, e eu comecei a ler esse documento, olha só, eu vou trazer aqui para vocês um fragmento do depoimento de um estudante. E eu tirei várias partes aqui para não ficar tão longo, tá? Eu coloquei só os pontos principais. Olha o que ele fala. Ele fala o seguinte: o que aconteceu ao término da bateria foi o grande sinal que contou como funcionam as coisas na PUCamp. Veteranos fazendo a propaganda de um evento esportivo da Atlética. Uma estrutura extremamente coercitiva, a gente era obrigado a ir. Convite e ameaça. No hospital, o pessoal tem medo de sofrer represálias, inclusive porque eles falam isso. Pessoas da família vinham falar com a gente, nós bichos. Olha, você sabe como é a profissão de medicina, né? As pessoas que vinham falar, os veteranos, os residentes, na verdade, formados, fazendo residência na Unicamp, PUCamp, você precisa de uns contatos. Tem muito desse QI na medicina. Você precisa de gente atrás de você. E você vai precisar de mim, velho. Porque quando se chega no hospital, eu que vou cuidar de você. Eu que vou te ajudar lá. E se você não é da família, se eu não te conheço, você vai ter mais trabalho. Eu posso até querer te atrapalhar. Isso ouvi de médicos formados, que já tinham feito o juramento deles. E eu tive que ouvir eles falando que eles teriam deixado eu me ferrar com o paciente, arriscar a vida de um paciente, porque eu não quis praticar vôlei às 11 horas da noite de domingo, porque eu não queria levar um tapa na cara para fazer parte de um bagulho que eles chamam de família. Mas, em todo caso, eles estavam ameaçando. Realmente é um ambiente muito difícil. Uma ameaça dessas é extremamente efetiva, especialmente para o aluno do primeiro ano. Leva muita gente a eles, ou seja, muita gente obedece, né? E é parte do conjunto de ideias que eles vão fazendo a gente introjetar. E aí começou o trote mais agressivo. O trote não serve só para humilhar o cara, é para você colocar ele nessa estrutura de modo submisso. Estão percebendo, gente? Quando eu li esse depoimento, o que me veio à mente? Imediatamente, me veio à mente o depoimento daquelas 2 meninas. E eu pensei, nossa, o que elas falaram era verdade. E aí, eu passei a ter uma outra percepção de tudo aquilo que elas falaram, e não só do que elas falaram, mas também das entrevistas que eu tinha feito. Porque uma coisa muito curiosa me chamou a atenção quando eu entrevistei as residentes de cirurgia e também as cirurgiãs mais jovens. Uma coisa que estava assim muito presente em todas as entrevistas, que era a prática dos esportes. Porque lembra que a entrevista de trajetória é uma entrevista que você vai nas minúcias, né? E vocês estão percebendo agora como é importante fazer uma entrevista de trajetória, tá?
Porque, num primeiro momento, aquela informação parecia que não ia ter importância nenhuma para a minha pesquisa. Mas lá na frente eu descobri que, na verdade, aquela informação que me parecia desnecessária, na verdade, ela foi a chave para eu chegar à conclusão que eu cheguei na minha pesquisa, tá? Então, eu estava falando para vocês que eu percebi uma coisa relacionada aos esportes na trajetória das residentes de cirurgia que eu entrevistei. A maior parte delas tinha feito parte da diretoria da Atlética. A maior parte delas treinava muito para os esportes, participava de todas as intermédias. E aquelas que não participavam de todas as intermédias iam em algumas, e uma das médicas que eu entrevistei, ela usou a seguinte expressão: eu ia para fazer o social. Gravem bem isso. Eu ia para fazer o social. Por que ela ia para fazer o social? Porque ela sabia que ela precisava se submeter à estrutura. Viu que o rapaz falou aqui, ó? O trote não serve só para você humilhar o cara. É para você colocar ele nessa estrutura de modo submisso. Mas vamos para frente, vamos continuar. Olha, para interpretar todo esse processo, né, de construção da identidade ligado aos trotes e às atléticas das faculdades de medicina do estado de São Paulo, eu busquei o aporte teórico dos estudos de Bourdieu, mas também daqueles autores que eu mostrei agora um pouco para vocês, o Mark Ackerman e o Almeida Júnior, que eu sugiro que vocês leiam o material deles, tá? Então, a literatura, eu vou fazer um resumo aqui do que esses autores falam, do trote como ritual de consagração. Olha, o aspirante à consagração, ele precisa se submeter a testes a fim de se mostrar digno de ingressar na grande família, no grupo já instituído, né? Então, ele vai passar por ritos de consagração que impõem uma série de exigências, e essas exigências, elas são numa crescente, tá? Cada vez mais ele vai precisar mostrar que ele é fiel à estrutura. E qual é o objetivo disso? É testar se, apesar de discordar profundamente, o novo aluno obedece e mantém o silêncio. Isso é uma prova de fidelidade, manter o silêncio, tá? Se ele se rebelar ou romper o voto de silêncio, será ainda mais punido ou mesmo excluído da grande família. E quando eles falam excluído da grande família, significa, gente, sofrer boicotes lá no espaço de formação cirúrgica, no internato, nos estágios do internato, ele vai sofrer boicotes. E o trote precisa ser desagradável, doloroso, degradar, humilhar, causar muita contrariedade, medo e até machucar fisicamente. E qual é o efeito desse tipo de investidura? É a demarcação dos destinos sociais possíveis, separando aqueles que se submetem aos rituais de validação daqueles que não se submetem. Então, você vai demarcar os destinos sociais das pessoas em dois destinos possíveis. Ou você se submete, ou você não se submete. E o que acontece? Para quem se submete, essa pessoa passa a ser aceita, consagrada, passa a ter acesso a privilégios e honrarias, né? Só que esses privilégios e honrarias, eles são sempre condicionais, tá? Porque para os grupos privilegiados, a manutenção dessas posições de honrarias, elas são sempre condicionais. Tá? O grupo que representa a ordem social constituída deve investir tempo e energia considerável para convencer o recém-eleito da necessidade de aceitar o sacrifício que estão implícitos nos privilégios, que são uma condição para a preservação dos mesmos privilégios. Quem fala isso é o Pierre Bourdieu, eu acabei de ler uma citação dele, tá bom? É por isso, gente, que esses ritos de consagração, eles não se limitam aos rituais de iniciação aplicados aos estudantes no ingresso do curso. Ao contrário, esses rituais de iniciação, eles representam apenas o ato inaugural do rito de instituição. Os votos de submissão e fidelidade, eles vão ser renovados a cada etapa do processo de formação, através de atos de consagração que vão se tornando cada vez mais elevados e comprometedores. E eles vão chegar, pessoal, esses ritos de iniciação, eles vão chegar até a residência.
Porque quando o camarada passa para residência em cirurgia, quando ele é um R1, ele vai passar por uma espécie de rito de iniciação de novo, porque ele vai passar pela ética do sofrimento, pela lógica do sofrimento, de que o R1 tem mesmo que sofrer, tá? Eu escutei de vários R1s que eles falavam assim, não, é um ano de cão, mas tem dia para começar e tem dia para terminar. Bom, mas a gente fala disso depois, vamos para frente. Então, existe uma cumplicidade entre os pares, porque existem votos de silêncio, tá? Votos de submissão e fidelidade que são renovados, né? Promessas de possibilidades futuras. Gente, nesse documento da CPI, tem coisas cabeludas, tá? Com relação a toda uma hierarquia que existe em relação às atléticas, em relação aos trotes, mas essa hierarquia, ela vai mais além, ela vai para a residência, mas além de ir para a residência, ela extrapola o âmbito da formação e ela vai para o mercado de trabalho, onde as pessoas se conhecem, e as pessoas fazem parte dessa mesma família, entende? Então, essas promessas de possibilidades futuras, elas envolvem também promessas depois de colocação profissional, tá? Agora, e para aqueles que não se submetem? Aí eles vão ser estigmatizados, vão ser rejeitados, vão sofrer ameaças de boicote. E essas ameaças de boicote, elas são reais, viu? Porque não fica só na ameaça, não. Isso realmente acontece. O boicote, ele vai acontecer no processo de formação, nos estágios do internato e na residência também, porque você sabe melhor do que eu que dentro da faculdade de medicina existe uma hierarquia, né, de quem ensina quem. E que tem muitos procedimentos práticos que quem ensina não é o professor. Então, quem vai ser professor naquele momento vai ser o que está acima dele na hierarquia, né? Então, por exemplo, um R1 de cirurgia, ele pode ser o professor de uma pessoa que está no 5º ano, no 6º ano do internato, tá? E é nesse momento, no momento que os professores não estão vendo, que acontecem esses boicotes, tá bom? Insultos e fofocas depreciativas, suicídio social. Esse termo suicídio social apareceu na minha entrevista e apareceu também nos depoimentos do pessoal lá da CPI, porque a pessoa que não se submete à lógica do trote, ela está cometendo suicídio social. E um dos depoentes da CPI, ele falou assim, na época que ele estava fazendo os depoimentos, ele falou, olha, é isso que está acontecendo comigo, eu estou praticando um suicídio social nesse momento agora, porque eu estou dando essas informações para vocês e estou fazendo o meu suicídio social. Porque ele sabia que ele iria sofrer muitas represálias, né? Então, isso também está presente em todas as etapas do processo de formação. E as possibilidades futuras, então, passam a ser limitadas. Olha, mesmo que isso não aconteça na prática, mas de forma subjetiva, gente, esse tipo de ameaça tem um poder muito forte sobre os estudantes de medicina, tá? Então, os teóricos, os estudiosos do tema, eles vão dizer que existem divisões simbólicas que separam os estudantes em 3 grupos, dependendo de como eles reagem aos ritos de consagração. Essas divisões aparecem nas entrevistas que eu realizei e também aparecem na literatura. Isso dá muita força, né, para as conclusões que eu chego na minha tese, porque eu chego a essas conclusões a partir das entrevistas, a partir das observações, mas também a partir de pesquisadores que pesquisam sobre o trote, tá? Vamos ver, então, rapidamente, quais são essas 3 divisões aí. Então, no meio você tem uma grande maioria, tá? Vamos ver essa grande maioria de quem ela é formada. Olha, aproximadamente 70% são pessoas que não se sentem confortáveis com a lógica dos trotes, mas elas se submetem de forma subserviente, porque elas têm que mostrar que possuem couro duro, tá? Elas têm que mostrar que elas são fortes, que elas aguentam, porque elas precisam fazer parte da família, tá? Esses são chamados por Pierre Bourdieu de os indivíduos escondidos, são chamados por Toffoli como uma silenciosa maioria. Eles preferem ficar calados para não sofrerem represálias. E nas entrevistas aparece
como aquelas pessoas que estão preocupadas em fazer o social, tá? No extremo do lado esquerdo aí, você tem também uma minoria violenta. Essa minoria é formada por aproximadamente 15%, e as pesquisas mostram muito a presença da liderança da atlética. Isso não quer dizer, gente, claro, não quer dizer que todo mundo que faz parte da liderança da atlética é violento, pratica trote violento, nada, não é isso. Mas as pesquisas mostram, e as entrevistas também, e os depoimentos na CPI também, que grande parte das pessoas que praticam o trote violento fazem parte das atléticas, tá? Estão associados ao trote, por volta de 15%. Continuando descendo aí, olha, Pierre Bourdieu vai dizer que esse grupo é o grupo dos consagrados, dos instituídos, os poderosos na hierarquia, tá? E o Toffoli vai dizer que eles fazem parte de uma minoria barulhenta, participantes das atividades opressivas. Na entrevista, eles apareceram como militantes, também apareceu nas entrevistas a liderança das atléticas, associadas ao trote. No outro extremo, começando lá de cima, olha, do Marco Ackermann, no outro extremo, você tem a minoria que é contrária, que também são uns 15%, são poucas pessoas que ousam ter coragem para bater de frente com aqueles 15% que eles são violentos. Os dois fazem parte de uma militância. Então, tem uma militância trotista e tem uma militância que denuncia esses trotes, que abertamente é contra esses trotes, tá? Então, normalmente, das pessoas que eu entrevistei, as pessoas que eram, as estudantes de medicina que eram contra o trote, elas faziam parte do centro acadêmico. E eles denunciavam as violências, né? Era um grupo muito estigmatizado, tá? Vamos continuar para frente, gente. Espero não estar cansando vocês. Espero que vocês estejam entendendo a importância disso, tá? Bom, então, existe toda essa cultura, né, do trote, das atléticas, como instituições de formação médica, currículo oculto, e é sobre isso que a gente vai tratar agora. O currículo formal não é o único e nem o mais importante. No estudo do currículo das instituições de formação médica, é preciso se olhar também para os processos de aprendizagem que se encontram por trás dos mecanismos tidos como oficiais. A educação médica não é algo que se dá exclusivamente nos espaços formais das escolas médicas. Trata-se de um sistema interdependente, formado por uma dinâmica teia de aprendizagens. Quem vai falar sobre isso é o Rego, o Sérgio Rego, tá? E nós vamos começar olhando aqui, dando uma olhadinha nesse slide, na parte da definição. O que se entende como currículo oculto e instituição de formação médica? Então, o Tomás Tadeu Silva, né, que é um teórico muito importante que estuda currículo, ele vai dizer que o currículo oculto tem a ver com os aspectos do ambiente escolar que, de forma informal, contribuem para aprendizagens sociais relevantes. Então, na minha pesquisa, eu chego à conclusão de que as aprendizagens sociais que acontecem no âmbito informal dos trotes, das festas, das atléticas, das intermédias, que tem a ver com opressões, né, e aqueles convites à ameaça, enfim, tudo isso faz parte de um currículo oculto. E a questão da instituição, né, o conceito de instituição de formação médica, Rego vai dizer que qualquer instituição que contribua para a formação da cultura e da identidade médica é uma instituição de formação médica. Então, as instituições de formação médica não são limitadas àquelas instituições tradicionalmente associadas à formação teórica e técnica, como as faculdades de medicina, hospitais, postos de saúde, clínicas, onde acontecem os estágios oficiais. Por isso que eu entendo as atléticas desses cursos de medicina lá do estado de São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, PUC, enfim, como instituições também de formação médica, tá? Bom, a minha pesquisa, a pesquisa aqui apresentada, me levou a perceber uma articulação entre, de um lado, o currículo oculto, então, que acontece na informalidade, né, dos jogos, das festas e tal, e o currículo formal, que acontece especialmente no momento dos estágios, no internato. E as atléticas das faculdades de medicina, então,
elas têm um papel muito importante nesse processo, tá? Olha, nessa imagem que você está vendo aí, você percebe, eu coloquei até a data ali, é de fevereiro de 2019, porque alguém poderia pensar assim, né? Ah, tá bom. Então, tá, esse documento da CPI da Alesp, ele foi divulgado em 2015. Nós estamos em 2020. Eu, Rebeca, terminei minha pesquisa em 2017. Então, de lá para cá, acredita-se que isso não acontece mais, que essa estrutura opressiva não acontece mais, que esses discursos de promessas e ameaças também não acontecem mais, né? Mas será que não? Então, olha aí, ó, essa foto aí, essa reportagem saiu na revista Veja, e as calouras, elas estão ajoelhadas, na frente delas está um veterano, e elas estão fazendo um juramento. Elas prometem não recusar uma tentativa de coito de algum veterano. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo essa construção e que essa construção ela tem vínculo e ela tem influência na formação da identidade médica ligada às questões de gênero, né? Olha o depoimento desse estudante da PUC Sorocaba. Ele vai dizer o seguinte: realmente, as faculdades de medicina do estado de São Paulo, em geral, são bem similares em relação ao trote. Elas até se conversam. E dentro das competições esportivas, como a Intermed, acontecem coisas muito similares, muito graves, e que realmente, vamos dizer, eu nem chamo de competição esportiva, porque não é uma competição esportiva. Realmente, a atlética se diz imparcial, que ela não apoia o trote. Dentro da universidade, ela também diz isso, mas a realidade é que a atlética, dentro da universidade, todas as pessoas que participam do trote são da atlética. Bom, da faculdade que ele participava, todas eram da atlética, do trote violento, né? E aí, eu trouxe para vocês também alguns prints que eu tirei de um vídeo de recepção de calouros da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o link está aí, para mostrar para vocês também que essas práticas, elas não são isoladas, e elas também não estão somente nas faculdades de medicina do estado de São Paulo. Vocês viram que o estudante, agora há pouco, né, que eu li, ele falou, vou voltar aqui, olha, ele falou assim, que as atléticas se conversam. Pois é, nos depoimentos da CPI, teve um depoimento, mais de um, não lembro bem exatamente quantos, mas teve esse depoimento, que o estudante disse assim, que nas intermédias do estado de São Paulo, as intermédias do estado de São Paulo, elas recebem estudantes de medicina que fazem parte de diretorias de atléticas do Brasil inteiro. Vem gente do Pará, do Amazonas, para eles aprenderem como que o pessoal de São Paulo faz. Como que é a estrutura da atlética, eles vão aprender, especialmente se for uma faculdade de medicina recém-criada, uma faculdade de medicina nova, que a atlética vai ser nova, eles têm que aprender como é que funciona uma atlética, o que se faz na atlética, e aí as aprendizagens, elas têm a ver também com tudo isso. E olha só, esse vídeo aqui, ele é emblemático, sabe por quê? Porque quando você pega um vídeo de recepção aos calouros da Unicamp, da Unesp, da USP, da PUC, você vai perceber que existe um roteiro, e que o roteiro é o mesmo, é igualzinho o roteiro. Então, eles mostram no começo a bateria da atlética, recebendo o pessoal na calorada, só que depois, conforme o vídeo vai avançando, eles já começam a mostrar os trotes, por exemplo, aqui, ó, aparece o mijo amigo, né? Na próxima cena já aparece dois camaradas ali caídos de tanto beber, aí você vê o balde com a bebida, aí aparece também essa cena, e essa cena, ela aparece nos vídeos de todas as universidades, tá, paulistas. E essa universidade do Triângulo Mineiro, ela está seguindo o mesmo roteiro, sabe? Então, fala lá, e você vai estudar muito, só que esse vai estudar muito é debochando, porque os calouros, eles passam por tantos rituais ao longo do primeiro ano, que eles ficam exaustos no momento da aula, e eles dormem muito na aula, e no final, me chamou muito a atenção, essa fala assim, olha, honrem as nossas tradições. E aí aparece a foto de uma pessoa que eu estou imaginando, que é alguém
que já fez parte da Atlética no passado, eu imagino que deve ser um médico, um professor, eu não sei quem ele é, mas fala, honrem as nossas tradições, e aí aparece uma pessoa que deve ser uma pessoa importante para aquele grupo, né? Muito bem. E aqui também, alguns depoentes da CPI, eles disseram o seguinte, olha, os focos de violência vêm de vários pontos, mas tem um em que ele é constante, as atléticas, tá? Esse de baixo aqui, olha, foi um professor, esse Leon Garcia, ele é um docente da faculdade, não, na verdade não, ele não é docente, ele é médico assistente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele é um médico do HC da USP, e ele vai falar o seguinte, tem determinadas carreiras em que a presença de membros da Atlética é mais forte. Nas carreiras cirúrgicas, de maneira geral, e na ortopedia, particularmente. E eu grifei essa parte aqui das carreiras cirúrgicas, porque isso não apareceu só no depoimento desse médico, isso vai aparecer também no depoimento de outras pessoas, de que vários residentes, especialmente homens residentes, desculpa, vou voltar a fala, vários estudantes de medicina que faziam parte da diretoria da Atlética acabam se dirigindo para especialidades cirúrgicas, tá? Isso não sou eu que estou falando, isso várias pessoas que fizeram seus depoimentos na CPI vão falar sobre isso, inclusive docentes da Faculdade de Medicina da USP apontam para isso, tá? E aí, existe toda uma hierarquia, né? Toda uma hierarquia de comando. Olha, existe um código disciplinar que é baseado numa hierarquia dos diretores da Atlética e dos veteranos. Vamos para baixo aqui, ó. Como funcionam essas hierarquias? Olha, desde o início das minhas observações, a hierarquia, no momento da cirurgia, me chamava muito a atenção. Essa foto fui eu que tirei, era um transplante de fígado. Então, você vê a seta aí, olha, a docente no centro, a R3, a R4, o R2 e o R1 de cirurgia geral, e no canto ali, a instrumentadora. E desde o início me chamava a atenção como que existe uma hierarquia na cirurgia, né, de que no início da cirurgia, quem estava presente na sala de cirurgia era a cirurgiã assistente, muitas vezes, não era a Isabel, não era a cirurgiã principal. Depois que o paciente... E outra coisa, por exemplo, numa cirurgia de intestino que eu assisti, eles fizeram uma lavagem no intestino da pessoa, e quem fez essa lavagem foi o R1. Ou foi o R2, não me lembro bem, o R1 ou o R2, mas se não me falha a memória, foi o R1. Então, assim, existe uma hierarquia do que você faz naquela cirurgia, sabe? No final da cirurgia, por exemplo, a cirurgiã principal, ela sai de campo, e aí fica a R4 como a professora dos outros. E tem alguns procedimentos, né, que o professor vai ser o R1, ou o R3 ensina o R2, o R2 ensina o R1, o R1 ensina o interno, e assim vai, né? Vamos ler comigo aí esses dois fragmentos de entrevista que eu coloquei aí do lado direito. Mas é bem organizada, falando da Atlética, principalmente por ser um reflexo do que é a organização da faculdade. Essa história da hierarquia é tudo. Agora, o fragmento de baixo. E tem uma hierarquia muito forte dentro da faculdade, então é assim, o segundo ano mandando o primeiro ano, e assim vai, né? Que foi isso que eu acabei de falar para vocês. Então, essa organização social do curso de medicina, para mim, ficou muito patente lá na minha pesquisa, como uma rede de interdependência muito grande entre a hierarquia do trote, tá? E a hierarquia das aprendizagens práticas. E eu espero que vocês estejam entendendo isso que eu estou tentando explicar. Que existe uma ligação, existe uma interdependência. Por isso que eu chamo de organização social do curso de medicina, tá? As oportunidades de aprendizagem que acontecem nos estágios extracurriculares acabam, de alguma forma, também recaindo nas relações de amizade. Mas vamos para frente. O princípio por trás da escolha. Então, agora eu vou fazer um resumão pegando essa questão da prática com a questão da teoria, tá?
existe uma interdependência entre as normas sociais relativas aos ritos de consagração e aquelas divisões simbólicas. Quais são as divisões simbólicas? Num extremo, os violentos, no outro extremo, aqueles que não querem o trote, e no meio, aquela maioria de pessoas que acabam obedecendo porque elas têm medo das represálias, né? E o Bourdieu vai dizer que esse rito de instituição, que ele também chama de rito de consagração, age nas pessoas como um ato de magia social. Por que de magia? Vocês lembram do depoimento dos estudantes, que eles falam assim, e eles conseguem levar todo mundo a eles, a pessoa obedece, a pessoa fica paralisada. Esse é o ato de magia social, tá? Mas também porque leva à interiorização de uma identidade profissional, sob a forma de disposições duráveis. O que são essas disposições? São expectativas que são criadas. E a ação da pessoa, a forma, vamos pensar especialmente com relação às estudantes de medicina, as meninas estudantes de medicina, que estão no final do curso e que estão pensando em escolher uma especialidade médica, tá bom? Cria nessas pessoas um senso prático. E esse senso prático, ele age sobre as aspirações e as escolhas das pessoas, dos sujeitos. O Bourdieu que vai falar isso, na forma de um senso de limite. Então, cria um limite que inclina algumas pessoas a transgredirem o limite culturalmente estabelecido e outras pessoas a manterem distância desse limite. Então, agora eu quero que vocês pensem comigo no limite social que é estabelecido para as mulheres com relação à escolha da cirurgia como carreira. E esse limite, ele lembra das barreiras, né? Os conselhos, aquela fala que diz que a cirurgia, ela não é compatível com a maternidade. Isso é furado, isso é uma construção social que é feita para que as mulheres internalizem essa ideia. Mas então, o que acontece? Por que então que chega no final da graduação, e algumas dessas mulheres, elas acabam rompendo esse limite cultural estabelecido? Por que elas transgridem? E foi aí que eu lembrei de que todas, praticamente, as residentes e as cirurgiãs que eu entrevistei, muitas delas, quase a maioria delas, fez parte da diretoria da Atlética. É porque elas faziam parte daqueles 15% que faziam parte dos trotes. E como os trotes, eles são um rito de consagração que age diretamente sobre o seu senso de limite, cria em você, assim, uma invencibilidade, porque você é capaz de qualquer coisa, entende? Se torna uma escolha ajustada a esse senso prático, tá? Então, por isso que eu trabalho com essa questão do princípio por trás das aspirações e da escolha profissional futura. Isso tudo cria uma identidade profissional, ou melhor, uma identidade médica que tem características de gênero. Estou quase terminando, tá, gente? Olha, eu vou interromper aqui e eu quero perguntar para vocês se eu posso continuar mais um pouco ou se vocês querem que eu pare. Alguém abre o microfone aí e me fala. Olha, eu tô achando muito bom, eu tô achando maravilhoso. Por mim, você pode continuar. Galera, fala no chat aí que qualquer coisa eu passo pra Rebeca aqui, feedback. Isso, o pessoal pode falar no chat também, mas não falta muito não, tá bom? Tô quase terminando. Vamos continuar Que tá então. falando que pode continuar, então tá tudo tranquilo. Tá bom. Bom, então vamos lá. O que eu observei? Observei por ocasião da minha pesquisa etnográfica e também, em muitos sentidos, desculpa, vou voltar à minha fala. O que eu observei na minha pesquisa etnográfica é também, em muitos sentidos, o que os internos observam ao passarem pelos estágios nas especialidades cirúrgicas, fazendo as experiências do internato uma prévia do que se passa na residência. Porque é durante o internato que muitos estudantes tomam a decisão final quanto à especialidade que farão na residência. Então, o internato, ele é como uma vitrine da residência em cirurgia, porque eles vão ter que rotacionar, eles vão acabar passando por vários estágios cirúrgicos, né?
Eu vou pular esse próximo slide, porque esse eu já falei sobre ele anteriormente. Também não quero cansar muito vocês, tá? E existe uma lógica de formação do R1. Então, agora, vamos entender que quando o estudante se torna residente de cirurgia, quando ele é um R1 de cirurgia, é como se ele voltasse a ser um calouro de novo, gente. É como se ele voltasse a passar por diferentes ritos de instituição e de consagração de novo, ele passa por ritos de iniciação. Só que esses ritos de iniciação, ele não tem mais a ver com cortar o cabelo, pintura, não. Ele tem a ver com outros tipos de rito. Por exemplo, ele vai ser muito sobrecarregado no ambiente, né, nos estágios dele, na residência. E eu vou falar para vocês alguns termos que eu ouvi, ou nas entrevistas, ou que eu li naqueles depoimentos. Olha, é um ano de cão. Tem dia para começar e dia para terminar. Existe uma sobrecarga de trabalho grande. Existe uma tradição em torno da fantasia de que quanto mais sofrida a residência, melhor será a formação do cirurgião. Gente, isso é grave, viu? Isso é grave, porque existe essa tradição, essa ideia de que quanto mais sofrer, quanto mais o cara sofrer, mais competente ele vai ser, melhor cirurgião ele vai ser. E existe um desgaste psicológico muito grande, ele é testado ao limite, é um ambiente de muita humilhação, perseguição, xingamento, assédio. É verdade, isso acontece. É um ambiente machista, militarizado. E ele vai passar por novas etapas, então, dos ritos de consagração. E ali também existe uma hierarquia de poder. E essa hierarquia de poder dos residentes de cirurgia, ela também atua lá nos trotes, viu, gente? Então, lembra que eu falei para vocês do ambiente militarizado, que eu contei para vocês o caso do Cícero, né? O chefe do departamento de coloproctologia, do serviço de coloproctologia? Pois é, então, ele era uma exceção, né? E tinha muitas mulheres lá fazendo cirurgia com ele. Nós vamos ver agora um fragmento de entrevista, como esse senso prático é interiorizado a partir das experiências de socialização e como isso pode afastar as estudantes das especialidades cirúrgicas. Agora nós vamos ouvir uma estudante fazendo essa relação. Ela gostava de procedimentos cirúrgicos, mas ela não escolheu uma especialidade cirúrgica. Vamos ver por quê. Olha, e tem essa questão também da humilhação, que eu acho que é bem complicada. Você, às vezes, não quer passar por isso, entendeu? Porque todas as especialidades acabam tendo essa questão da hierarquia, mas a cirurgia tem uma humilhação mais presente. Tem essa questão do machismo mais presente. Porque é muito difícil aguentar uma residência de cirurgia por causa das humilhações. Assim, todo mundo sabe disso. O que eu penso é que seria muito difícil aguentar uma residência de cirurgia tendo que ficar calada. Então, por exemplo, eu não sei se eu te contei que eu sofri trotes muito violentos durante a faculdade. E aí eu respondo para ela que sim, que eu lembrava. Então, por exemplo, esse residente, um dos residentes que deu trote em mim, faz ortopedia. Quando eu passei por aquele estágio, eu já tinha uma repulsa por aquele estágio, porque eu já falava assim, vou ter que ver a cara dele, vou ter que ficar perto dele. Então, assim, sabe, é uma coisa que já dá aquele desgosto. Você já fala, nem quero ir para aquele estágio. Você já cria uma repulsa já a esse estágio e, consequentemente, àquela especialidade, por conta de que aquilo remete a situações de humilhação e de judiação que você viveu antes. E essa menina, a Tamara, foi uma daquelas que eu fiz a entrevista bem no comecinho da pesquisa. Só que depois eu fiz uma outra entrevista com ela quando ela já era formada, tá? Vamos continuar, olha o que ela falou. Outra coisa que eu ia falar, o que acontece é assim, tem situações em que os residentes descontam quando eles não gostam muito de você, porque o residente acaba tendo uma relação de chefe com o interno. E imagina, vários médicos assistentes jovens, são pessoas que te humilharam, te deram trote, que você passou por aquela situação, por essa situação. E foi o que eu falei
para você, eu nem tento, porque eu não me sinto confortável naquele ambiente. E assim, além da questão física, tem a questão psicológica. Eu não sei como eu sobreviveria num ambiente daquele, sabe? Difícil. Não é você sendo ensinada, é você sendo humilhada. Você não consegue se sentir confortável. Eu vivi muito isso. Eu gosto muito de procedimento cirúrgico até. Tanto é que eu fiquei em dúvida entre duas especialidades clínico-cirúrgicas e ela acabou optando por GO, tá? Agora, veja, quem é essa moça? Essa moça faz parte daqueles 15% que eram militantes contra o trote violento. Então, ela sofreu muita represália. Mas, suponhamos, mesmo que ela fizesse parte daqueles 70%, os 70%, a pessoa poderia pensar assim também, hein? Já passei por tantos trotes, né? Já passei por tantas situações, eu que não vou querer passar por isso aqui na residência em cirurgia. Porque os estudantes, eles sabem que muitas das pessoas que aplicaram o trote neles estão ali, são residentes de cirurgia, ou são médicos assistentes recém-contratados, tá? Vamos para as considerações finais. Conseguimos chegar ao final, gente, estamos terminando. Bom, as minhas considerações finais, tá? Vou apresentar alguns pontos de destaque sobre a lógica da formação em cirurgia. Primeiro, o assédio ainda é uma prática muito presente, desculpa o erro ali, eu escrevi presentes, uma prática muito presente nos espaços de formação em cirurgia. Segundo, o pensamento de que vale a pena suportar o sofrimento porque é passageiro, sabe aquela lógica do sofrimento que para ser um bom cirurgião tem que sofrer muito? Pois é. Terceiro, a desistência de residentes que não conseguem passar pelo crivo da lógica do sofrimento. Tá? Tem pessoas que desistem. E não são poucas, não, tá? Lembra da história da Kelly que eu contei para vocês? Pois é. Quarto, a disseminação das tradições que começam com as docentes e, como um efeito dominó, desculpa, com as docentes, não, com os docentes, e como em um efeito dominó, atingem toda a cadeia hierárquica da residência. E vocês já sabem que essa cadeia hierárquica, ela não atua somente nos ambientes formais, né? Muito bem. As configurações das relações sociais de gênero que promovem a permanência da desigualdade de gênero na medicina contemporânea não se dão de forma isolada das relações sociais de poder mais amplas, que tradicionalmente se encontram presentes na forma como são organizadas as relações pedagógicas dos cursos de medicina. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma relação de interdependência ligada ao social. E agora, pessoal, nós vamos para o último slide. Muito obrigada pela paciência, viu? Bom, lembra daquela pergunta inicial, né? Vocês lembram que quando eu falei sobre as razões da escolha, lembra que eu apresentei algumas pesquisas, estatísticas, lá no comecinho da apresentação, e que eu mostrei para vocês que as pesquisas indicam 3 razões principais para que as mulheres não escolham uma carreira cirúrgica, né? Lembra lá? A incompatibilidade entre a maternidade e a vida familiar, e a carreira cirúrgica. Bom, agora aqui no final, eu vou apresentar para vocês quais são as 3 razões que eu entendo que tem a ver com as reais razões, tá? Não vou dizer para vocês que aquelas não são razões, são. Tem muita gente que acredita naquilo. Então, olha a pergunta que eu fiz aqui. Por que as médicas que se interessam por procedimentos cirúrgicos se auto-excluem das carreiras cirúrgicas? Você viu que a pergunta aqui foi diferente, né? Aqui eu estou querendo saber aquelas que se interessam por carreiras cirúrgicas. Porque, olha só, aquelas que não se interessam por carreiras cirúrgicas, tá, tudo bem, elas não se interessam, elas não querem, não gostam de procedimento cirúrgico, vão fazer outra coisa. Vão para as áreas clínicas, vão para pesquisa e vão para outras possibilidades. Mas vamos pensar naquelas que gostam de procedimentos cirúrgicos e não vão para os procedimentos cirúrgicos. Por que elas não vão? Tá? Eu vou ainda dizer que tem uma parte dessas que gostam de procedimentos cirúrgicos, que elas realmente queriam, desde o princípio, elas realmente queriam ir
para a especialidade de ginecologia e obstetrícia. Elas realmente queriam, sei lá, ir para dermatologia. Pode ser que sim. Mas o que as pesquisas apontam é o contrário. As pesquisas apontam que elas gostariam de ter seguido uma carreira cirúrgica, na cirurgia cardiovascular, enfim, numa outra área cirúrgica. Só que elas acabam fazendo opção por uma clínico cirúrgica. Eu isso ouvi de algumas entrevistadas, e também observei isso em outras pesquisas realizadas no campo da sociologia da educação médica, de que elas não vão para a cirurgia porque elas não se sentiriam bem naquele ambiente. Então, as 3 conclusões que eu chego, olha, das razões. Primeira, de que a reprodução da violência física e psicológica nos espaços de formação médica continuam, inclusive na residência, tá? Existe reprodução da violência física e psicológica nos espaços de formação médica, nas residências de cirurgia, ainda hoje. Valorização e reprodução de disposições tidas como masculinas e militarizadas nos serviços de residência e cirurgia.